Olá, olá pessoas. Que visual, hein? Rio de Janeiro, coisa maravilhosa. Bom, vamos lá. Eu tô no Rio ainda, fiz o Sunday Night daqui ontem. Volto hoje à noite para São Paulo, há tempo de ver o Monday Night e gravar o Vencedores e Perdedores pós-Monday Night, tá? Então, vamos para os 7 coisas que você precisa saber. Hoje esse é o único vídeo, amanhã eu volto com a produção normal. Mas hoje tá um pouco mais corrido, tem um compromisso na Glo aqui hoje à tarde. E aí eu volto para São Paulo depois. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que sim, a interceptação do Jordan Love foi feia no quarto período. Na barra passa helicóptero pra cacete, né? Avião. Enfim, melhor que obra, né? Melhor que obra. E a interceptação foi feia no último período, mas eu não acho que ela foi só o único motivo pelo qual os Browns perderam o jogo. Até conversei sobre ontem no nosso grupo do Zap do Partido Níquel. Eu falei, ó, é um pouco na conta do Jordan Love, porque a interceptação foi feia, a primeira interceptação dele em muito tempo, mas eu acho que isso não explica a derrota. O que explica a derrota é a grande atuação da defesa dos Browns. Não foram só os Packers que perderam, os Browns fizeram um jogo da vida. Time de especialista bloqueando o chute, a própria defesa. O Jordan Love foi bastante pressionado nesse jogo, 38% pressionado, teve 21 jardas só em 7 tentativas, ou seja, 3 jardas por passe pressionado. Eu não gostei da interceptação do Jordan Love, mas eu acho que só isso não conta. E assim, só isso não explica. Não é uma derrota para os Browns que vai me fazer ficar pessimista com os Packers, honestamente, né? É uma frase um tanto quanto esquisita de ser dita com isso aparecendo na tela, mas vocês sabem, CNPJ. Eu acho que é uma derrota normal, é o que eu brinco do jogo da feijoada, mas ao mesmo tempo eu queria dar mérito para Cleveland. A segunda coisa que você precisa saber é que o ataque aéreo de Filadélfia, ele engasgou no primeiro tempo, mas aí o Kevin Patullo e o Nick Sirianni, eles descobriram que o Walter Camp, ele formatou as regras do futebol americano e é possível passar a bola para frente. E aí no segundo tempo a gente viu o Dallas Goedert numa rota vertical anotando touchdown e o A.J. Brown muito mais envolvido que esteve ao longo dessa temporada. O A.J. Brown termina a partida com 109 jardas e um touchdown em 10 alvos. Em meio a tudo isso, o Saquon Barkley ainda não foi o Saquon Barkley que a gente esperava. As defesas adversárias estão marcando o Saquon Barkley com bastante homens no box, está contendo o Saquon Barkley, ele não está com a mesma explosão de antes também, está sendo o ponto focal das defesas adversárias, e em meio a isso, em meio justamente isso, é por conta desses fatores que os Eagles têm que abrir um pouco mais o playbook e buscar um pouco mais o jogo aéreo, e o próprio Jalen Hurts. Eu acho que não é tudo na conta do Patullo. Na segunda partida contra Kansas City, eu assisti o tape, a gente ainda não tem alternate disponível desse jogo de ontem, mas na segunda partida eu vi ele perdendo alguns alvos em profundidade, algumas rotas quebrando para a sideline. Eu acho que sim, tem culpa a comissão técnica, porque foram muitos conceitos no perímetro e poderiam trabalhar um pouco mais de conceitos no meio do campo. A ausência por lesão do Goddard eu acho que é um fator a ser sentido em relação a isso, mas vamos ficar de olho se os Eagles voltam a passar a bola como passaram nesse segundo tempo. Venceu o time que jogou melhor no segundo tempo e jogou completo no segundo tempo. Ataque, defesa, time de especialistas. Grande partida do Jordan Davis, bloqueando 2 field goals e vitória de virada dos Eagles. Terceira coisa que você precisa saber é que a posição de quarterback em Atlanta, ela segue sem rumo. Eu nunca fui o maior fã do Michael Penix saindo aí de Washington. Eu achava que era um quarterback cujo processamento mental no pós-snap era lento demais, era muito dependente de passe em profundidade no perímetro pelo Jalen Polk e principalmente pro Rome Odunze, que aliás foi muito bem pelos Bears ontem. E foi um jogo pedestre do ataque dos Falcons, pedestre. E assim, teve uma partida completa por Carolina também. Mas tirando o jogo terrestre dos Panthers, eu honestamente não achei que foi uma partida que eu olhei e falei assim, minha nossa, como os Panthers amassaram pra ter... Falei que nem o Milton Cunha agora, como os Panthers amassaram pra ser 30-0, né? Mas me preocupa a direção que a Atlanta tá tomando e eu acho que logo cabeças vão rolar nessa diretoria se os Falcons não arrumarem a casa. Falando na NFC Sul, a quarta coisa que você precisa saber é que o Baker Mayfield mais uma vez jogou pro Shell. Mais uma campanha, depois de um field goal bloqueado, mais uma campanha para colocar os Bucks em posição de vencer a partida. Dessa vez não foi um touchdown, dessa vez foi para um field goal para vencer o jogo aí no final. E o Baker Mayfield, aliás, o uniforme horroroso dos Buccaneers, né? Eu odeio aquele uniforme, é feio demais. O atual que eles adotaram no final dos anos 90 é muito mais bonito. O Baker na coletiva virou e falou que era pessoal. E eu acho isso fantástico. Não tipo, guardar rancor e tal, mas eu acho fantástico a sinceridade do Baker, porque era pessoal, né? Ele falou, o Steve Wilkes, quando eu estava em Carolina, fez parte da comissão técnica que me mandou pra rua, né? Que me preteriu e tudo mais. E ainda menciono o Haason Reddick em relação aos Jets,
Então, eu gosto de ver essa personalidade. Eu gosto de ver um quarterback que tá puxel. É muito legal ver o Baker Mayfield jogar, o tesão que ele tem de jogar futebol americano. E foi mais um jogo que ele mostrou isso no final. Quinta coisa que você precisa saber é que foi um domingo de lesões no futebol americano, né? A gente teve no Sunday Night o Brian Burns machucando, mas felizmente voltando. O Nick Bosa machucou contra o Arizona Cardinals. O Najee Harris está fora da temporada depois de machucar no início do jogo contra os Broncos. E o James Conner do Arizona Cardinals também machucou e também está fora da temporada. Uma perda grande aí para Arizona, que joga nessa quinta-feira contra Seattle. Você confere conosco a transmissão Thursday Night Football, porque o Conner era o finalizador das campanhas, né? Um running back muito importante aí para Arizona, chegando perto da linha de gol. Então, infelizmente, foi um domingo de bastantes lesões na NFL. Vamos torcer aí para que isso não se repita nas próximas semanas. A gente já teve os quarterbacks machucando adoidado, né? DJ McCarthy não jogou. Aliás, os Bengals tomaram uma surra de Minnesota. Eu vou falar sobre isso em breve. Não nesse vídeo, mas em outro momento. O Joe Burrow, né? Infelizmente, para variar, machucou. O Jayden Daniels não jogou contra os Raiders, mesmo assim os Commanders venceram. Um jogo sólido do Marcus Mariota, sobretudo correndo com a bola. E é isso, né? Infelizmente tem o boletim médico. Agora vamos para a sétima coisa que você precisa saber e depois eu volto para a sexta, para terminar o vídeo em alto astral. Gente, a sétima coisa que você precisa saber é que o Russell Wilson acabou. Teve uma grande atuação na semana passada contra os Cowboys, mas eu contextualizei. Teve gente que falou assim, não, mas você tá querendo diminuir o feito do Russell Wilson. Eu falei, gente, não é sustentável o que aconteceu. O Russell Wilson teve 7 de 11 para 3 touchdowns, passando para mais de 20 jardas. Não tem como jogar na NFL como quarterback contra defesas mais competentes, a defesa de Dallas não é competente, jogando só dessa forma e achando que só jogar a bola pro alto vai dar certo, porque o Wan'Dale Robinson ou o Malik Neighbors vão estar em algum lugar. E aí no pré-jogo de ontem eu falei, gente, não vai dar pro Russell Wilson fazer isso, ele achar que contra uma defesa do Steve Spagnuolo bem treinada e bem chamada, ele vai conseguir o mesmo resultado. Dito e feito. Ontem, para mais de 20 jardas, 0 de 6, ele não completou nenhum passe dos 6 que tentou. Aliás, ele completou para os Chiefs, porque foram 2 interceptações e quase uma terceira. Russell Wilson está acabado do jeito que a gente conhecia. Ponto. Ele é o pior quarterback da NFL? Não, eu não acho que ele é o pior quarterback da NFL, como eu já falei. Ele não é pior que o Spencer Rattler, quarterback dos Saints, por exemplo. Mas em termos físicos, tem toda a experiência, leitura, teve até um bom passe no meio do campo antes daquela sequência bizonha de quarta descida, ele jogando a bola fora, do intentional grounding. Mas em termos de leitura, ainda é o mesmo Russell Wilson. Só que é um quarterback que segura a bola demais, isso não orna com o sistema dos Giants. É um quarterback que vai tentar passe em profundidade mais do que deveria. E o semblante... Saudade da minha casa em São Paulo com o ópera. Muito helicóptero aqui na Barra, tá um negócio doido. Muito helicóptero. Pronto, passou mais um milionário, agora eu posso continuar. O semblante do Brian Daboll na sideline, eu acho que diz tudo, né? De frustração, de não tô acreditando que ele tá fazendo essas besteiras e tudo mais. Eu acho que é uma questão de tempo para o Jackson Dart ser titular, resta saber quanto tempo. O calendário dos Giants, eu falei isso antes da temporada, o calendário dos Giants é bizarro de difícil. E assim, tá feia a coisa, viu? Vai pegar os Chargers semana que vem, que é uma defesa muito boa. Tá feia a coisa. O Russell Wilson acabou, tá? E quando eu digo acabou, é aquela versão que a gente conhecia do Russell Wilson e aquele Russell Wilson que a gente conheceu. Não existe mais. Esqueçam, não existe. Esse navio já zarpou, é uma questão de tempo para ele ir pro banco. Agora sim, a sexta coisa que você precisa saber que eu alterei. Da Bears. CPF agora, hein? Tá, tem o contexto. Se eu fiz esse contexto pros Colts em alguns momentos, se eu fiz esse contexto pro Russell Wilson na semana passada, eu tenho que fazer o contexto. A defesa dos Cowboys é uma madre. Assim, é realmente uma mamãe de tão fofa que ela é. Caleb Williams foi muito pouco pressionado nessa partida. E, assim, menos de 20% de pressão. Eu tinha olhado o número, mas só de assistir o jogo deu pra perceber isso. E aí isso já ajuda bastante, né? Porque o Caleb pressionado tem bem mais problemas. Começa a precisão ficar errática, sapatear no pocket. O próprio trabalho de pés dele fica ruim, e aí ele meio que vira o Carson Wentz algumas vezes. Pronto, falei, tirei isso dentro de mim. Mas o jogo foi muito bem chamado também. Foi muito bem chamado. Foram 10 play actions, 35% dos passes do Caleb foram no play action. O desempenho no play action não foi aquela coisa, teve um touchdown e tal, mas o Caleb foi muito assertivo, e eu vi ele fazendo progressão melhor, o pós-snap melhor do que na semana 1. Aliás, na semana 2, mesmo com a derrota contra os Lions, eu vi um Caleb também um pouco mais maduro mentalmente. E a entrevista do Caleb pro repórter da Fox depois do jogo, dando crédito ao time inteiro, ao trabalho do time inteiro, foi algo que eu gostei de ver. Foi um movimento de liderança bem interessante por parte do Caleb Williams nessa vitória contra o Dallas Cowboys.
Os Bears pegam os Raiders, se eu não me engano, agora. Eu fiz esse jogo no Madden já. Aliás, volta nessa semana, tá? As lives de Madden para os membros. Vamos ver se a coisa continua, uma construção continua em ascensão. Gente, é isso, 10 minutos. Um vídeo como sempre, mas com um cenário diferente. Vou mostrar o visual aqui. Olha só, Rio de Janeiro é uma coisa espetacular, hein? Eu sou mais clubista com o Rio de Janeiro do que os cariocas. Uma coisa assim, realmente impressionante. E a gente volta com mais conteúdo amanhã. Tem vencedores e perdedores, tem vídeo para os membros e tudo mais. Tá bom? Um beijo carinhoso para todos vocês. Fizemos todo o destaque que podíamos. E é isso. Daqui a pouquinho eu vou pra Glo, queria ir pra praia, mas não será possível. Pelo menos não dessa vez. Tchau!